Tira. Momento de tirar dúvidas. Léo, eu creio que você esteja falando de AWT. Isso. É uma boa. Mas a gente não precisa disso com os recursos do Eclipse. Se eu fizer, por exemplo, isso aqui, ó, eu tenho todos os pacotes aqui, certo? Se eu fizer isso, cadê? Se eu fizer isso aqui e apagar o resto, salvando, né? Eu só vou precisar dos pacotes de evento, porque esses pacotes de evento eles estão num subpacote, não no próximo pacote, né? Pronto, ó, eu reduzi bastante. Mas veja, eu importei coisas que não precisa. A facilidade dos atalhos faz com que a gente pouco utilize esse negócio aí, esse asterisco para dizer todos os arquivos, né? Ah, certo. Não, mas isso não vai mudar na compilação, não. Quanto mais asterisco você coloca, mais vai demorar para compilar. Isso sim. Exatamente, deixa. É melhor deixar ele só. Apesar de que os links são feitos só com os que de fato é utilizado, entendeu? Nesse momento aí, o que está acontecendo é que ele vai buscar em vários. Quando você já diz qual é o certo, ele já vai direto nele. Depois de compilado, a execução vai ser a mesma para qualquer forma. Entendeu? Esse prerrogativo é só usado em tempo de compilação, não é utilizado em tempo de execução, não. É bem pragmático nesse sentido. Depois disso, depois de compilado, tanto faz. Ele inclusive nem mostra desse jeito aí, depois de compilado. Se você decompilar ele, ele vai mostrar as classes tudo com o nome completo aí. Certo, pessoal, vamos fazer o seguinte. Nessa nossa última hora de aula aí, vamos mudar o foco, né? Nós falamos até agora de interfaces gráficas, já inserimos aí o botão fechado, a janelinha que estava desesperando todo mundo aí, né? Não é foco da nossa aula ver esses eventos de botões agora, isso é coisa para a próxima aula, né? Agora eu quero inverter, né, o desenvolvimento. A gente começou já pela parte de interface gráfica, né? Agora a gente vai retroceder para coisas importantes que a gente precisa saber, como sobrecarga de métodos, criação de construtores, execução, coisas assim bem simples, mas que é necessário e provavelmente tem pessoas que não sabem como lidar com isso, né? E são eventos importantes. Só um minutinho aí, enquanto eu atendo aqui a campainha que está tocando. É rápido, eu volto. Então, a partir de agora a gente vai ver esses detalhes com mais clareza, certo? No início da aula, o Léo mencionou sobre a possibilidade de usar alguns comandos específicos aí, como o JOptionPen. Existe ainda o JOption Input Pen, Input Dialog, né? JOptionPen Input Dialog, Show Message, temos vários. Você pode utilizar, inclusive, né? Vamos criar aqui vamos utilizar a nossa classe teste. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Vou salvar isso aqui. Vamos mudar aqui para nossa classe teste. Da nossa classe teste, eu vou apagar o conteúdo que está lá dentro. Vou deixar só o frame e o set size do frame, certo? Só para facilitar a nossa vida,
Eu vou copiar aqui o botão fechado que o Lucas solicitou. Isso vai ficar para a história. Colocar aqui, né, para os momentos de desespero. É, Shift Alt X J para executar, né? Fechar, tranquilo, feito. Agora vamos entender, né, como seria essa chamada, por exemplo. Eu tenho uma janelinha aqui, né? Essa janelinha a gente consegue ver aqui. Pronto, tem uma janela. Né? Só que existem outros modelos de interfaces gráficas no Java. Né? Esse é o padrão de visualização criado pelo o AWT. Né? Existe ainda SWT, GWT, vários frameworks desenvolvidos por empresas diferentes. Né? Agora, vamos aprender aqui como fazer, como é que faz a interação entre outros meios de mostrar a informações como pop-ups, essas coisinhas. Apesar da gente poder utilizar outros componentes para pop-up, a gente pode também utilizar o JOption Pane. Né? Se eu fizer aqui, por exemplo, JOption Pane. Show Message Dialog. Null. E aqui eu passo a mensagem que eu quero. Né? Informação de erros. Olha que lindo. O que nós temos aqui? Quando eu abrir o meu frame, ele vai executar o main e automaticamente ele vai parar por aqui. Né? Ele vai passar por aqui. E vai imprimir aqui uma janelinha de informação de erro. Vamos ver o que é que acontece quando a gente executa isso aqui. Pronto. Informação de erro. Opa, não coloquei o que eu queria não, de fato. O que eu queria aqui não era isso aqui, era show dialog. Nada de confirmation, é show message dialog. É isso aqui que eu quero, rapaz. Vamos lá. Teste. Pronto, a informação de erro. E depois que eu finalizo, pronto. Feito. Agora eu tenho a opção de inserir esse JOption Pane dentro do objeto frame. Olha o que acontece agora se eu executar esse cara aqui. JOption Pane. É estranho. Era para ele ter incorporado dentro da janelinha. Ele aparecer junto com a janelinha. Ah, sim. Sim, sim. Já sei o que é. É porque eu só dou visible depois. E o JOption Pane ele trava a execução. Aqui se eu colocar ele no final, ele vai aparecer lá dentro. Né? Aqui, ó. Ele vai aparecer dentro. E tem mais. Eu não consigo fechar enquanto eu não fecho o JOption Pane. Aí sim eu consigo. Certo? Bom. O JOption Pane serve para mostrar algumas alertazinhas, né? Trava inclusive o frame e tal. Se eu colocar, por exemplo, aqui eu estou vinculando ele ao frame. Se eu colocar null aqui, né? Olha o que acontece. Executar. Ele sai fora, ele não fica no centro da imagem. Se eu colocar ele dentro do frame, ele vai ficar com a posição do frame. Ó.
Aqui ele alinha conforme o frame, né? Ele se posiciona conforme o frame. Então, outras formas também, por exemplo, pode ser utilizado o JOptionPane para capturar informação. Como por exemplo, eu posso criar aqui uma string bt label, string bt label, usar o show JOptionPane.show input dialog informe o label. Para ficar mais bonitinho isso aqui, vamos fazer isso antes de aparecer o frame, né? E aí eu venho aqui, ó, button bt1 igual a new button e passo como parâmetro o bt label, né? Isso vai me fazer com que o meu label do button seja o que eu informar dentro do JOptionPane, né? E aqui eu posso frame.add button pt1, né? Como eu não defini um layout padrão, então o layout padrão é border layout, certo? Isso a gente viu já antes. Então eu vou colocar aqui border layout ponto norte, que é o que eu quero que ele apareça lá em cima, no topo, certo? Só que com o layout, com o label que eu quero, né? Então aqui, quando eu executar esse teste, informe aqui, então meu botão vai se chamar salvar. Ok, ele inseriu um botão com o label salvar, certo? Então vamos lá, vamos fechar isso aqui e vamos colocar aqui o executar de novo. Vamos colocar aqui excluir. Agora o nosso label chama excluir, né? Aqui a gente tem uma série de opções que a gente pode fazer, né? Aqui está mais para programação científica, não é o foco do nosso curso. Nosso curso é mais para programação comercial. Isso daí é muito pouco utilizado em programação comercial, né? Nossos próximos passos aí a gente vai ver a mais alto nível esse tipo de detalhe. Então aqui a gente vai inicialmente comentar esse label aqui. Eu vou deixar aqui uma string fixa, certo? Na verdade, a gente vai deixar isso aqui do jeito que está mesmo e vamos criar outra classe para a gente brincar. Vou fechar isso aqui tudo, certo? Ô Léo, ficou com dúvida ainda sobre esse JOptionPane? Léo?